Olá, tudo bem? Hoje, aqui no programa Pontuando, nós vamos falar mais uma vez sobre clima. Eu me dei com uma matéria aqui do Nexus, jornal Nexo, e muito interessante a matéria, e o título é mais interessante ainda. O que são sinais vitais da Terra e quais os recordes que eles bateram? Bom, aí eu comecei a pesquisar, achei aqui um alerta vermelho do Correio Brasiliense. Esse foi datado no dia 24, deixa eu ver direito aqui, 24 de setembro, quer dizer, próximo, né? E achei um aqui da Veja, do dia 8 de outubro, passado agora, que diz Terra na UTI, sinais vitais do planeta atingiram um estado crítico, diz pesquisa. E, por último, um pouco mais sucinto, que são os cientistas que analisam sinais vitais da Terra, a conclusão chegou-se ao colapso climático. Bom, eu não vou ler na ordem de temporal, né? Eu vou ler primeiro esse aqui, da Veja, porque ele é um pouco mais resumido e ele parece ser uma introdução. O fato é que nós vamos repetir algumas coisas, mas são enfoques diferentes e eu achei interessante ler essas reportagens. Eu só não quero que o vídeo fique muito grande. Então vamos começar aqui pela reportagem da Veja. Ela foi escrita por redação, não diz o nome da pessoa. Se houver algum nome aqui eu vou falar, mas não parece que existe não. Também não vou ler tudo, vai ter coisa aqui que eu vou saltar. Então vamos começar aqui. Terra está na UTI, os sinais vitais do planeta atingiram um estado crítico. Equipe de cientistas sintetiza as principais tragédias ambientais ocorridas no último ano, esse ano agora, 2023, 2024, ou 2023, e tem relação com o agravamento de mudanças climáticas. Isso aí é quase que chover no molhado, né? A saúde do planeta pode atingir um ponto irreversível, esse é todo o medo que os cientistas estão tendo, nós que somos leigos também, e pode atingir em poucos anos se não houver ações urgentes para mitigar isso aí. Existem 35 parâmetros utilizados para monitorar as mudanças climáticas anualmente, né? E a temperatura média da Terra, a cobertura do gelo, a acidez do oceano, 25 desses atingiram recordes extremos no último ano, conforme a análise publicada nesta terça-feira, dia 8 agora, né, de outubro, na revista científica Bioscience. Bom, então, como, por exemplo, temperatura da Terra, da superfície da Terra, cobertura de gelo, acidez do oceano, 25 recordes extremos no último ano de 2023, foram avaliadas e publicadas na Bioscience. Essa coalizão internacional, liderada por cientistas da Universidade de Oregon, conta com a participação de 14 pesquisadores de 12 instituições, incluindo a Universidade de Minas Gerais, aqui a UFMG. E esse artigo da Bioscience, ele destaca os 3 dias mais quentes da história que ocorreram em junho de 2024. Olha bem, desde que se começou a ter noção de valor de temperatura. Porque quando a gente fala assim, os 3 dias mais quentes da história, que história? Né? Da nossa história, da nossa história de quando nós conseguimos ter algum tipo de registro, né? Então eu vou relativizar isso aí. Claro que existem maneiras indiretas de você saber a temperatura e outras eras, através de formas indiretas de se medir, até porque a quantidade de carbono na atmosfera, gelo, degelo, mares, altura dos oceanos, pesquisa sobre o que fica ali anos e anos em gelo. Quando você tira o gelo de lá, tem lá um carbono lá dentro, você vê por quantidade. Dá para você estimar, imaginar. Dizem que a temperatura da Terra já foi 6 graus mais alta, outros em priscas zeros foi muito mais do que isso, nem o oxigênio tinha direito. Bom, então
Então, desde que a nossa história veio estudando as civilizações, ou mesmo as espécies antes das civilizações, que a nossa história teve a capacidade de fazer essas leituras, parece que esse parâmetro diz respeito a esse tipo de história que eu estou referindo, esse período, esse longo período, né? Esse mês de julho foi o mais quente. Tem gente que não acredita. Eu não estou dizendo que eu não acredito em mudanças climáticas, ao contrário, eu tenho muito isso, tanto por isso que eu faço bastante programas sobre isso, mas eu relativizo algumas coisas porque fica ao cargo de alguns os cientistas avaliarem, instituições avaliarem, outros que têm um pouco mais de conhecimento, outros que têm outro tipo de análise. O repórter, às vezes, que transporta a matéria, transfere a matéria, o conhecimento, e às vezes faz leituras equivocadas, como eu posso fazer, como eu posso interpretar errado. Quer dizer, eu estou relativizando isso aí. Mas, de qualquer maneira, nós estamos com um problema, porque nós medimos, até onde sabemos, em julho de 2024, as maiores temperaturas médias globais, ok? Bom, então, feito esse adendo enorme que eu fiz aí, além de investigar comportamentos dessas variáveis ao longo dos últimos anos e identificar possíveis alterações, a equipe lá da Bioscience sintetizou as principais tragédias ambientais que aconteceram nos últimos 12 meses e que podem ter relação com o agravamento das mudanças climáticas propaladas, como, por exemplo, uma delas, a principal, que mais nos chamou a atenção, pelo menos aqui no Brasil, as inundações do Rio Grande do Sul em maio, que foi uma coisa incrível, e ela já vinha de uma outra inundação no final do ano passado, de 2023. Segundo estudos, o número de mortes humanas relacionadas ao calor aumentou 117% nos Estados Unidos entre 1999 e 2023. Em 2022 e 2023, as altas temperaturas também contribuíram para a mortalidade em massa de muitos animais marinhos em todo o globo. As políticas climáticas vigentes permitirão o aquecimento de 2,7 graus até 2100. E a cada 0,1 grau adicional deve colocar cerca de 100 milhões de pessoas sob temperaturas extremas inéditas. Vão haver mortes de pessoas, vai haver morte de animais. Então, em 2022, a queima de combustíveis fósseis e os processos industriais representaram cerca de 90% das emissões de gases poluentes, enquanto que mudanças no uso da forma como se usa a terra, foram responsáveis por aproximadamente 10%. Mudanças no uso da terra. Para atingir as metas de redução e emissão de gases de efeito estufa, se faz urgente substituir combustíveis fósseis por fontes de energia mais limpas, renováveis, diz o biólogo Cássio Cardoso Pereira, da UFMG, um dos autores do estudo. Ainda que a nossa problemática com relação a isso diga respeito ao grande poder que essas empresas, o grande capital tem, e fica difícil você mudar a matriz, não só a matriz energética, como também o uso do próprio petróleo para os mais variados fins, devido às empresas serem riquíssimas, os investimentos serem muito altos. Você trocar a matriz energética muito rapidamente, fisicamente, eu estou falando de ciência, não é uma tarefa fácil, ainda que tenha um empenho de todos, ricos, pobres, remediados, todos os países. Não é fácil. Ainda mais você sabendo que existe um poder que vai tentar impedir porque não quer perder dinheiro e não tem uma visão ecológica. São negacionistas, ou são primaristas, ou são imediatistas. Eu vou morrer daqui 20 anos, mas eu vou ser milionário, vou comprar tudo que eu preciso, vou ter uma ilha para mim, vou ter jato, vou viajar no espaço sideral, vou até Marte. Esse cara é muito rico, ele quer ganhar dinheiro com isso, ele, meia dúzia de pessoas, e mantém o mundo sob esse problema. Os governos não têm muito poder, os lobbies são muito altos, esses grupos são muito poderosos, detêm a riqueza de mais de 50% da humanidade, referente à riqueza das 50% da humanidade. É muito difícil você mudar isso aí pelo aspecto político, pelo aspecto social, por desconhecimento das pessoas também, até pela forma que você está trabalhando para sobreviver. Você não tem tempo de ver que você está usando combustível assim ou assado, ou poluindo assim ou assado, você não tem educação para isso e não tem tempo para olhar. É uma quantidade muito grande de problemas. Então, qual é a melhor ação? A melhor ação é ciência associada à política,
bons políticos para fazer trabalhos para minimizar ou mitigar isso aí o máximo possível. O pesquisador e o ecologista observa que a maior parte das emissões no Brasil, elas provêm, na realidade, do desmatamento e da agropecuária. Por quê? Porque o Brasil tem matriz energética muito limpa, baseada principalmente em hidroeletricidade. Portanto, o foco deve ser frear o desmatamento, investir em práticas agrícolas regenerativas, restaurar áreas desmatadas. Inclusive, você pode ter agropecuária em florestas. Outro dia eu vi o Carlos Nobre, um ecologista, né, falando sobre isso. O levantamento também aponta que a perda anual de cobertura arbórea e o crescimento da população humana e de rebanhos contribuem para o aumento das emissões de gases de efeito estufa. Sim, nós estamos com um consumo de carne muito grande e por conta disso a gente está tendo rebanhos muito altos. E os rebanhos, porque eles soltam gases, a digestão deles também é bastante poluente pela quantidade e gasta-se muita água para fazer a produção da carne deles para consumo. Resumo, transporte. Então, quer dizer, o crescimento humano e o crescimento dos animais contribuem para o aumento das emissões de gases de efeito estufa. Nós sabemos que nós também produzimos gases devidos à alimentação. E esses gases, eles não somem, né? Eles saem do nosso corpo para algum lugar. Terra. Conferência. O tema será a pauta da 29ª Conferência das Partes do COP29 sobre mudanças climáticas das Nações Unidas, marcada para novembro em Baku, no Azerbaijão. O cientista então avalia que a situação é crítica e que sem uma mudança no cenário atual não será possível manter o limite de aumento de temperatura global em até 1,5 grau até 2050. Esse alerta, ele está alertando que já estamos nos aproximando dessa temperatura em 1,5 grau e nós podemos ultrapassar 2 graus ou até mais até 2050, gerando pontos de não retorno para ecossistemas como, por exemplo, a Amazônia. A Amazônia pode se desertificar, né, virar um deserto. E por quê? Porque vai chegar um momento em que a perda dela foi muito grande, ela não consegue se regenerar mais, porque ela não consegue mais se administrar. Pereira, o cientista, acredita que ainda há tempo para ações governamentais e sociais. Nós vamos ver aqui em outras reportagens aqui que esse tempo está ficando escasso. Ele defende que se reduzirmos emissões e investimos em estratégias de remoção de gás carbônico, como a restauração dos ecossistemas, porque se você tem ecossistemas que absorvem gás carbônico, nos livra um pouco do aquecimento. Podemos alcançar um cenário de emissões líquidas zero até 2050. Eu acho isso muito difícil, mas é uma questão de esforço. Nós estamos em 2024 ainda. O pesquisador pretende continuar investigando o papel da conservação e restauração da biodiversidade. Nós estamos perdendo muita biodiversidade na mitigação das mudanças climáticas. Uma coisa que ele não falou aqui e que as outras reportagens vão falar é que nós estamos começando a ter perda de água. Água para consumo. Os aquíferos estão baixando, a evapotranspiração das árvores. Nós temos menos árvores por causa de desmatamento. A evapotranspiração dos mares, das árvores diminuiu porque nós estamos tendo pouca chuva, as florestas estão ficando menos úmidas, então essa água não está voltando no ciclo hídrico para os aquíferos ou para a terra. De repente ela está nos mares, elas estão mudando de lugar. E ao mudar de lugar, nós temos enchentes em alguns lugares e secas em outros. E na medida que se você tem secas sistemáticas a terra sob água sistemático também, você começa a perder animais, biodiversidade, favorece predadores, você perde a biodiversidade tanto de espécies vegetais quanto de espécies animais. Então você começa a romper o ciclo também. Aí você novamente bate no ciclo da água. Resumo da ópera. Eu estou falando isso sem muito entendimento. O meu entendimento é bastante superficial. Mas eu sei que isso é uma realidade. E então, quando você promove o colapso desses sistemas, chega num momento em que eles não vão regenerar mais. É como se você batesse muito no animal, chega num momento em que ele vai evoluir para morrer, porque ele não tem mais como curar todas as suas feridas sozinho, né? Então,
o que é uma visão dolorida, né? É o que nós estamos fazendo com o planeta. A gente pode estar batendo demais nessas espécies e nesses ciclos a ponto de eles não regenerarem. Claro que, obviamente, isso não é um mal que nós fazemos a ele, elas espécies ou ele planeta, ou ele bioma. Nós fazemos um mal a ele bioma, ele planeta, ele espécies, ele homem, ele ser humano. Bom, já estamos nos aproximando dessa temperatura e podemos passar de 2 graus em poucos anos, o que seria catastrófico, gerando pontos de não retorno para a Amazônia, por exemplo, o que só pioraria a situação ao longo prazo por conta do aumento das emissões, explica o cientista. Essa reportagem é bastante superficial, né? Agora, nós vamos aqui falar do alerta vermelho do Correio Brasiliense, que é a reportagem mais antiga que está aqui. E eu vou tentar resumi-la um pouco, não vou ler muito não, porque ela inclusive tem gráfico, que ela é bastante extensa. Vamos tentar resumir e tirar algumas partes que não precisam ou que sejam repetidas. Essa reportagem tem uma autora, a autora chama-se Estefânia Lima. Ela foi produzida em 24 de nove de 2024, quer dizer, bem recente. E eu não sei se a Estefânia Lima, ela é uma estagiária e ela está sob supervisão de Roberto Fonseca, que deve ser um editor aqui do Correio Brasiliense, ok? Bom, é bom dar nome aos bois, né? Afinal de contas, a menina foi lá, batalhou, né? E não é justo que eu pegue a ideia dela, o resumo dela, a pesquisa dela e fale no meu canal sem dar nome aos bois. Muito bem. Então, olha, relatório do Instituto Potsdam de Pesquisa sobre o Impacto Climático é pioneiro. Cientistas alertam para o risco de permanentes ao meio ambiente caso nada seja feito, ou seja, a fase do não retorno. 6 dos 9 índices críticos sobre sobrevivência no planeta ultrapassaram o limite considerado seguro. Bom, então essa daqui já é mais específica. Além disso, um 7º índice apresenta sinais iminentes de ser quebrado. As informações são do relatório Planetary Health Check, PHC, na sigla em inglês. Nós daqui para frente só vamos falar PHC, porque falar Planetary Health Check é muito chato. Então, PHC na sigla de inglês e verificação da saúde planetária, assim, da forma, tradução livre, né? Planetary Health Check seria checagem da saúde do planeta. Bom, no Instituto Potsdam de Pesquisa sobre o Impacto Climático, publicado na Science Advances, uma das mais famosas e respeitadas revistas científicas. Então tem várias revistas, vários posts, vários relatórios e pesquisas e instituições que estão trabalhando, tentando livrar a nossa cara, né? O relatório é pioneiro na avaliação da saúde dos, entre aspas, órgãos vitais da Terra. Ao todo, os cientistas observaram 9 índices: mudanças climáticas, que está no vermelho, mudanças na integridade da biosfera, que está no vermelho, mudanças no sistema terrestre, que está no amarelo, o amarelo é abaixo do vermelho, mudanças da água doce, que está no amarelo também, abaixo do vermelho, modificações de fluxos biogeoquímicos, que está no vermelho, acidificação dos oceanos, que está no verde, quer dizer, isso aí não tem problema, dá para recuperar, aumento na carga de aerosóis atmosféricos, que está no verde, quer dizer, também não tem problema, destruição da camada do ozônio, que graças a Deus está no verde, está havendo uma reversão, e introdução de novas substâncias químicas sintéticas, que essa está no vermelho também. Então, as cores indicam situações de cada índice, com vermelho significando um alto risco, amarelo um risco em crescimento, porém moderado, e verde já seria uma condição de segurança. O gráfico, ele mostra um gráfico aqui sobre os índices e as respectivas situações de acordo com o PHC. O gráfico ele não é muito esclarecedor, não. Mas tem uma tradução do gráfico aqui. Eu digo esclarecedor porque eu estou vendo pela tela do computador aqui, por mais que eu amplie, está escrito em inglês e assim, você tem que estudar, analisar bem. Ele mostra que algum crescimento saindo da zona do verde, evoluindo da fase para o vermelho mais intenso. Então, mas que são muitas coisas, só que está em inglês. Como ele vai fazer uma tradução aqui agora, do gráfico, não é necessário que a gente o veja. Então, a escala de risco segundo o PHC, lista de cima para baixo, ou seja, do gráfico, né? Destruição da camada do ozônio,
aumento na carga de aerosóis atmosféricos, acidificação dos oceanos, mudança de água doce que está verde, mudanças de água doce que está azul, mudança do sistema terrestre, mudanças climáticas do CO2, mudanças climáticas com radiação, modificação de fluxos biogeoquímicos, o fósforo na atmosfera, modificação de fluxos biogeoquímicos, nitrogênio, introdução de novas substâncias e químicos sintéticos, mudanças na integridade da biosfera, integridade funcional da biosfera, mudanças na integridade da biosfera como diversidade genética. Bom, então esses são os itens. Nesses itens você tem lá setinhas que indicam parâmetros, né, que indicam onde ele está. Verde, mais para frente, no limite do amarelo, quando evolui para o vermelho. Então, é só isso. Bom, John Rockstrom, diretor do Instituto e cofundador do Planetary Guardians, apoiador do relatório, mostrou-se preocupado em comunidade. Ele diz: o diagnóstico geral é que o paciente, no caso do planeta Terra, está em estado crítico. 6 dos 9 índices planetários foram transgredidos, 7 deles mostram uma tendência de pressão crescente, de modo que em breve nós veremos a maioria dos parâmetros do PHC na zona de alto risco. Uma vez que o limite do índice é ultrapassado, o risco de danos permanentes às funções vitais da Terra, claro, obviamente aumenta, assim como a probabilidade de mudanças chegarem ao tom da irreversibilidade. Se múltiplas fronteiras forem ultrapassadas, os riscos aumentam drasticamente, aí nós vamos ter um sistema influindo sobre o outro e a desagregação será geral. Enquanto isso, as espécies vão se perdendo e a própria espécie humana, então nós vamos ficar sem lugar no planeta. Nosso diagnóstico atualizado mostra que os órgãos vitais do sistema terrestre estão enfraquecendo, levando a uma perda de resiliência. Né? Resiliência é aquela característica em que o indivíduo consegue ser dobrado e voltar integralmente à situação natural. Seria você fazer a poda de várias árvores, elas voltarem, você retirar plantas, elas voltarem a florescer. Quando elas entram na fase de não retorno, ela perde a capacidade de resiliência, ou seja, de retornar à condição original por esforço próprio, sem ajuda externa. E às vezes com ajuda externa ela não consegue voltar mais. As perdas são irreparáveis. Né? Então você tem aí a chamada perda de resiliência. E o aumento do risco de cruzar pontos de inflexão, que pontos de inflexão seria assim, a ausência de resiliência final, ou seja, não tem retorno mais, né? Como o órgão foi amputado ou o cara morreu. A mensagem é clara: ações locais impactam o planeta e o planeta sob pressão pode impactar todos, em qualquer lugar. Todas as espécies, vegetais, animais, aquáticas, terrestres, aéreas e o ser humano. Garantir o bem-estar humano, mas também não só humano, e o desenvolvimento econômico e sociedades estáveis requer uma abordagem onde a proteção do planeta ocupa o centro das atenções. Disse em comunicado Leslie Kaiser, cientista do Peak Collider, da Planetary Boundaries Science, PBS Science, Ciência dos Limites Planetários, em tradução livre, e uma das principais autoras do período do relatório Planetary Health Check, que é o PHC. Muito bem. Incorporar conhecimento indígena é uma opção. Muito interessante essa parte aqui. Os cientistas estão dizendo o seguinte: um dos objetivos importantes do PBS Science, do PB Science no futuro, é incorporar o conhecimento indígena nos relatórios do PHC. Por quê? De acordo com o relatório, os povos indígenas em todo o mundo, que seriam os povos autóctonos, né, os que estão ligados à Terra, mantêm uma relação com o planeta ou com as suas terras há milênios e têm conhecimentos fundamentais para viver em harmonia com a natureza. Digamos que nós podemos retirar dele uma ciência própria, uma ciência natural. Por séculos, os povos indígenas viveram em harmonia com a Terra, aprendendo a usar o ambiente para se sustentar e reabastecer o que é retirado em prol da saúde geral da Terra, da qual eles dependem. Estamos nos matando com as overdoses de produtos químicos, destruição da natureza, temperatura em alta, poluição crescente. À medida que a indústria acelerou, os povos indígenas viram suas casas degradadas e destruídas e eles deslocados, e a perda de suas comunidades, e com elas a perda do conhecimento. É imperativo que esse declínio seja revertido, como o Planetary Health Check
podemos começar a iluminar esse caminho, compartilhando também o conhecimento dos povos indígenas quando se trata de identificar soluções. Podemos deixar um legado de um mundo ainda melhor para as futuras gerações prepararem em parceria com a Terra, disse o comunicado. Indu Omanoro Ibrahim, presidente do Planetary Guardians e especialista em adaptação dos povos indígenas, foi ele que falou sobre as mudanças climáticas. Sobre o Planetary Health Check, ele combina ciência de ponta, dados de observação da Terra e pensamento multidisciplinar para quantificar a saúde do planeta e propor soluções para reverter o impacto de atividades humanas. Bom, aqui ele vai falar do relatório, ele faz uma propaganda, e eu vou mudar de reportagem para não perder tempo, ok? Bom, agora nós vamos evoluir aqui para o Nexus e por fim, não, antes do Nexus eu vou entrar aqui no relatório do Giswall, né? Cientistas analisam sinais vitais da Terra, conclusão chegou ao colapso climático. Ela é um pouco menos técnica, um pouco mais notícia mesmo. Escrita por Pablo Nogueira, que é um rapazinho aqui que escreve sobre tudo. É jornalista, ele é mineiro como eu, já escreveu sobre tecnologia, game, ciência, no site Hardware, e entre outros sites especializados, mas ele gosta mesmo de falar dos Beatles. Engraçado que ele é jovem. Legal, bacana, eu também gosto muito de Beatles. Muito bem, vamos ler a matéria que ele fez aqui. A maioria dos sinais vitais da Terra atingiram recordes negativos extremos, nós já falamos disso, indicando que o futuro da humanidade está em risco por um colapso climático, e é o que alertam cientistas de vários países, de vários institutos, de várias revistas que preparam relatórios e que soam como alertas. De acordo com essas análises climáticas e que têm sido anuais, publicadas no site da Oxford Academic também, no dia 8 agora, né, no dia da reportagem, 70% dos sinais vitais da Terra bateram recordes negativos. Daquela relação que eu fiz, pode-se considerar de 100% daquela relação, 70% bateram recordes. Sim, nós vimos vários ali em vermelho, né? Cientistas de instituições como a Universidade de Oregon e a Universidade Federal de Minas Gerais ficaram, né, com o resultado do estudo. Então, nós já falamos de dois estudos aqui diferentes, BS Science, o PHC, três, uma outra aí. Estamos à beira de um desastre climático irreversível, diz este estudo, que revela que 25 dos 35 sinais vitais da Terra indicam mudanças climáticas atingindo níveis recordes em 2023 e 2024. Nós também já falamos isso. Segundo a análise, 70% dos sinais vêm apresentando recordes negativos e isso representa emergência global, com o tempo de vida da Terra em perigo. Então, os 35 vitais eles são categorizados em 4 grupos: humanidade, energia, emissões e clima. Ele fala sobre cada um deles aqui, eu não vou falar porque repete o que já foi dito. Principais recordes negativos de sinais vitais da Terra. Talvez seja legal fazer essa ênfase. Os principais causadores de crise climática atual, como enfatiza o trabalho acima, são as emissões de carbono e outros gases de efeito estufa pela ação humana. Também são eles os sinais vitais que mais bateram recordes nos anos passado e atual, preocupando cientistas sobre o futuro da Terra. 90% das emissões ocorrem pela queima de combustível fóssil, enquanto que o restante se dá pela devastação da Terra, sobretudo desmatamento. Aqui na Terra, no Brasil, por exemplo, as nossas emissões, elas são principalmente por desmatamento. O resto do mundo é principalmente por uso de combustível fóssil, porque nós temos uma característica de energia limpa. De acordo com a análise, a temperatura da superfície e a acidez dos oceanos da Terra atingiram níveis recordes. A acidez dos oceanos atingiu um nível, mas ainda não é preocupante. Mas a temperatura da superfície e a temperatura dos mares é preocupante. E, além disso, a média do nível do mar também quebrou um recorde histórico e o aquecimento global teve seu auge em julho agora, com os 3 dias mais quentes da história. Esse negócio, ele foi bom ele tocar nesse assunto, porque o que acontece com a subida do mar em poucos centímetros? Ele começa a comer costa.
começa a comer moradia de animais terrestres, começa a assorear terrenos e expulsar populações, né? A gente vai perdendo praias. As emissões de combustíveis fósseis não ficaram para trás, crescendo 1,5% em 2023. Nos próximos anos, o estudo vai alertando que haverá mais eventos climáticos extremos, nós já vimos isso. Por outro lado, a população do planeta cresce a uma taxa de 200 mil pessoas por dia. Essa taxa vai cair, tá? A gente estima que nós vamos chegar a 10 bilhões e vamos voltar a 7 bilhões até o final do século. Eu até fiz 2 programas sobre isso. Não vou entrar em detalhes aqui agora. Mas, por enquanto, ela está crescendo a uma média de 200 mil pessoas por dia. 200 mil pessoas por dia é muita coisa. Similarmente, surgem 170 mil novos animais na pecuária, que nosso consumo de carne aumentou muito diversificadamente com o planeta com mais pessoas, produzindo então emissões consideráveis, além de contribuir para o desmatamento. O desmatamento, o rematamento, né? Você recuperar essas áreas, é importante para a absorção do CO2. Então, quer dizer, mitiga o problema. Caso não haja ação para reverter esses níveis, haverá uma enorme desestabilização da vida humana, eu diria, do planeta, humana, não humana, em todas as espécies. O estudo ressalta que, com os dados, o colapso da sociedade é uma possibilidade real. Eu diria que nós já estamos pré-colapsados. É uma questão de grau. Já estamos em meio a uma reviravolta climática extrema, sim, eu falei que é uma questão de grau, que colocará em perigo a vida na Terra de uma forma nunca antes vista por humanos, fala William Ripple, professor de Ecologia da Universidade de Oregon. No Brasil, Cássio Cardoso Pereira, que é um pesquisador do FMG, é um dos autores do estudo, e ele te fala que a principal fonte de emissões, a principal é o desmatamento, porque o desmatamento, além de você presenciar a poluição, você não consegue retirá-la através das árvores, né? da cobertura arbórea. Portanto, segundo Pereira, o Brasil deve frear o desmatamento e investir em formas regenerativas de agricultura e pecuária, inclusive agricultura em floresta, pecuária em floresta, bem como restaurar áreas desmatadas. Muito bem, terminamos então a reportagem do Pablo Nogueira e vamos agora para a última, do Nexo. O Nexo diz o seguinte: o que são sinais vitais da Terra e quais são os recordes que eles bateram? Bom, tá. Esse aqui então eu vou resumir mais ainda, porque ele vai falar tudo que os outros já falaram e vai acrescentar alguma coisa. Mas ele começa assim: o aquecimento dos oceanos favorece fenômenos como o furacão Milton, indicador de mudança climática que ficou muito acima da média histórica em 2023. Esse artigo avalia dezenas de parâmetros que registram ou que registraram alta. Interessante notar que eu andei lendo, nesses últimos dias, que o Milton foi menos do que o esperado, mas ele foi grau 5. Tem gente que falou que ele poderia chegar a um grau 6. Não existe grau 6. Um grau é até 5. 5 é muito. 5 arrebenta. 5 faz o rio evaporar. Tá bom? Bom, ele foi terrível, mas estava sendo esperado que ele fosse pior ainda. Muito bem. O furacão Milton chegou na quarta-feira, dia 9, à costa da Flórida, nos Estados Unidos. A passagem do fenômeno formado no Golfo do México promete causar a pior tempestade de estado do estado americano em 100 anos. Mais de 1 milhão de moradores foram orientados a deixar suas casas no maior esforço recente de evacuação da região. Ora, o aquecimento recorde do mar está por trás da formação do Milton. Sim, as temperaturas da superfície dos oceanos, e particularmente do Atlântico Norte no caso, ficaram muito acima das suas médias históricas em 2023, num padrão que tem se mantido em 2024, segundo o artigo publicado na terça-feira, dia 8, na revista científica Bioscience, a mesma que foi referida lá no alerta vermelho. O texto alerta para esses e outros chamados sinais vitais da Terra. Nesse texto aqui anexo a tal publicação, parte do furacão Milton para explicar o que são os sinais vitais da Terra, que constam no artigo do Bioscience. Quais que são os sinais vitais da Terra? Olha bem, temperatura global do ar, anomalias na temperatura dos oceanos, a extensão dos gelos nos oceanos e no Ártico e na Antártica, a concentração de CO2 e dióxido de carbono na atmosfera, a perda de florestas por conta de incêndios e desmatamento,
população humana que contribui para a mudança climática se ela está crescendo, população animal se ela está crescendo, consumo anual de energia que também contribui, porque se você aumenta a energia, por exemplo, nós tivemos problemas com a água lá nos rios da Amazônia. O que nós consumimos? Energia de termoelétrica, movida a quê? Diesel. Nem água para levar o diesel para o lugar de distribuição e para produção de energia elétrica tinha, para poder navegar. E olha só, quer dizer, nós não tínhamos água para hidrelétrica, tivemos que trabalhar com termoelétrica. Poluição aumenta. Produção de carne per capita, que contribui também, e diversificada, né? Antigamente você falava de carne bovina, suína e tal, hoje você tem carne de todo tipo. Os sinais vitais recebem esse nome porque são indicadores da saúde do planeta, do sistema climático. Da mesma forma que os sinais vitais humanos são para nós mesmos, né? Grande parte desses parâmetros são monitorados e ao menos desde 1980 têm sido monitorados. Os dados indicam padrões gerais, ou seja, globais, das causas e resultados crescentes da mudança climática. O artigo publicado na Bioscience sobre o tema é uma coalizão global de cientistas liderado pelos integrantes da Universidade de Oregon, e trata-se da quinta análise que o grupo publica sobre o assunto numa série anual chamada State of the Climate Report, que seria o relatório sobre o estado do clima em tradução livre. A cada ano, os autores aumentam os dados disponíveis mais recentes. Outros cientistas, além deles, usam o conceito apenas de sinais vitais. A NASA, a Agência Espacial Americana, por exemplo, ela monitora 7 desses sinais por meio de observação de imagens de satélites e outros instrumentos específicos. Em 2020, 15 mil cientistas que assinaram uma declaração de emergência também falaram desses dados. E está dito o seguinte: nossos sinais vitais são projetados para serem úteis. Pedimos que seu uso seja generalizado, o que deve permitir que os formuladores de políticas, o setor privado e o setor público, entendam melhor a magnitude da crise, monitorem o progresso e realinhem as prioridades para aliviar a mudança climática. Ora, isso aí é uma atitude política, não apenas dos políticos, dos mandatários, mas de todos que participam. Você pode ganhar o seu dinheiro sem arrebentar com tudo. Quais recordes foram batidos? Dos 35 sinais vitais descritos no artigo, publicado no dia 25 de setembro passado, quebraram recorde no último ano. 25. O agravamento desse quadro indica uma nova fase crítica e imprevisível da crise climática que põe a Terra à beira de um desastre climático irreversível, de acordo com um texto, e eu digo que nós já entramos em colapso. Talvez a gente consiga reverter alguma coisa. Os 3 dias mais quentes de todos os tempos ocorreram em julho, já falei isso 500 vezes. As emissões aumentaram 1,5% em 2023. E o artigo mostra que a temperatura média da Terra alcançou uma alta histórica, a acidez não tanto, mas o calor dos oceanos bateram recordes, a massa de gelo da Groenlândia e da Antártica estão bem baixas, as maiores baixas históricas, a perda anual de árvores foi de 28,3 milhões de hectares em 2023, e se você somar com os hectares de 2024, é uma maldade, é uma perda, sabe? É uma das coisas mais importantes, eu sou apaixonado por árvore, uma das coisas mais importantes do planeta é a árvore. As concentrações de CO2 e metano na atmosfera estão em níveis recordes. Por outro lado, o uso de energia renovável também aumentou em 2023, segundo o texto. O consumo solar e eólico cresceram juntos 15% em relação a 2022. Por outro lado, também, o uso dessas fontes representa apenas um 14º do uso de combustíveis fósseis, ele está falando em nível mundial, e o aumento recente é atribuído mais ao crescimento da demanda da energia do que à substituição do carvão pelo petróleo ou gás. Ou seja, continuaram com as mesmas quantidades de petróleo e gás e carvão usadas, mas precisava de mais energia, e esse aumento foi no setor de energia não poluente, renovável, solar e eólico. Outro dado positivo apresentado no relatório foi a queda no desmatamento da Amazônia. Realmente, de 2022 para 2023, por conta de políticas dos governos diferentes, não resta dúvida.
Mas houve desmatamento de qualquer forma ano passado, mas foi menos. De que forma repercutem esses problemas? Bom, além de apresentar recordes recentes de sinais vitais da Terra, o artigo do Bioscience lista uma série de desastres ligados ao clima. Incêndios do Chile em fevereiro de 2024, inundações que atingiram o Rio Grande do Sul em maio, os incêndios florestais que atingiram o Pantanal em julho, uma onda de calor ferrenho que superou 50 graus na Arábia Saudita em junho desse ano, o furacão Beryl, não sei se é Beryl que fala, que chegou aos Estados Unidos e ao México em julho agora, que foi terrível também, que a gente teve pouca notícia aqui, e o furacão Debby, também nos Estados Unidos em agosto, que dizem que também foi fenomenal. Então, esses e outros tipos de eventos climáticos extremos tendem a ficar mais intensos e frequentes no contexto da mudança climática. Estudos mostram que, no Rio Grande do Sul, o aquecimento global dobrou a probabilidade da ocorrência das inundações de maio. No Pantanal, ele aumentou em 40% a intensidade das condições meteorológicas que favorecem os incêndios desse ano. O artigo também alerta para os chamados feedback climáticos, que são processos que podem amplificar os efeitos das emissões de gases de efeito estufa. Um exemplo é do permafrost, já falei dele, já fiz até um vídeo sobre isso, que é o solo congelado nas altas latitudes da Terra. O aumento da temperatura global leva ao degelo desse solo e ele é extremamente extenso, o que por sua vez resulta em mais emissões de dióxido de carbono, metano, provocando ainda mais aquecimento do planeta, porque o dióxido de carbono e o metano estão represados ali nesse território gelado. E outra coisa, esse território gelado, um caminha sobre o outro, assim, as camadas superficiais fazem pressão nas mais embaixo que se liquer, fazem uma anda sobre a outra e caminham aqueles imensos icebergs para várias regiões perigosas do planeta. Sem contar que a parte de terreno, né, fica exposta e onde tem grande emissão de carbono. Bom, parte desses feedbacks estão ligados aos chamados pontos de inflexão que nós já falamos. O desmatamento da Amazônia, por exemplo, pode levar a um ponto em que ela não será mais uma floresta úmida. Então vai ser mais fácil que o restante dela venha queimar todas as vezes que tiver muito calor, e vai ter muito calor. Vários dos sistemas que podem chegar a esses limiares estão conectados. E aí vai haver um desencadeamento dessa inflexão, que a inflexão de um vai provocar o efeito cascata em vários outros que nós já falamos sobre isso também. Como mudar o cenário? O artigo recomenda uma série de medidas para fazer com que os sinais vitais da Terra parem de quebrar recordes. A pergunta é: isso ainda é possível? Tememos o perigo de um colapso climático, que, na minha maneira de pensar, é uma questão de grau. Eu acho que nós já entramos em colapso, porque nós somos surpreendidos por temperatura recorde. Apesar de sabermos que ela iria acontecer, mas nós estimávamos isso para daqui a 30 anos. Nós chegamos nela agora, quer dizer, fomos pegos no meio do caminho. As evidências que observamos são alarmantes e são inegáveis, mas esse choque talvez nos leve a uma ação mais precisa. Muito bem. A prioridade das sociedades nesse momento deve ser a redução gradual, porém rápida, no uso de combustíveis fósseis. Os governos podem incentivar essa mudança ao precificar as emissões de carbono que são altas nesse setor. Essa precificação não adianta. Você vira mercado de carbono e o camarada, uns ganham, o outro perde, diz que a multa é que mexe no bolso do camarada, então o cara fica alerta. Eu não sei se isso é verdade, não. Bom, o metano é um potente gás de efeito estufa e, ao contrário do dióxido de carbono, ele persiste na atmosfera por séculos. Ele tem uma vida útil atmosférica relativamente curta. Deixa eu ver isso aqui outra vez. O metano é um potente gás de efeito estufa e, ao contrário do dióxido de carbono, que persiste na atmosfera por séculos, ele tem uma vida útil atmosférica relativamente curta, o que torna a sua redução impactante no curto prazo. Então, se nós conseguirmos reduzir o metano, é bom para nós. Então, cortar drasticamente as emissões de metano pode desacelerar a taxa de aquecimento global, ajudando a evitar inflexões e extremos climáticos. Ele está citando aqui William Ripple e Christoph Wolff, são os dois coautores aí da reportagem. Em um mundo com recursos finitos, o crescimento econômico ilimitado é uma ilusão perigosa. Eu venho falando isso, eu que não sou cientista.
O aumento do desastre climático e mais mostra que estamos em uma grande crise, com o pior por vir se continuarmos a fazer o que sempre fizemos. O problema é que a gente prega para convertidos. As pessoas que precisam de ouvir isso, que precisam se aculturar em relação a isso, não nos ouvem. Muito bem. Então, eu vou terminar porque o vídeo acabou já ficando longo. Agradeço pela sua atenção. Passa esse vídeo para frente, deixe o seu comentário. Ele sempre vai ilustrar alguma pessoa e dar o sentimento para que a gente possa fazer ações políticas, influir sobre os políticos, sobre os governantes, sobre os poderosos, para uma mudança dramática em nível mundial. Muito obrigado e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.